Pronto, estamos ao vivo. Podemos começar? Pode começar, Leandro. Está tudo ok? Já estamos ao vivo, né? Está sim, Leandro, pode começar. Oi, eu não estou ouvindo. Aqui está tranquilo, Leandro. Oi. Vera também está me ouvindo? Já estamos ao vivo, né? Estamos, né? Ok. Desculpem aí, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, né? E bem-vindos por estar aqui. Muito obrigado por reservarem um tempinho da tarde de vocês para hoje a gente fazer aqui uma discussão que é tão necessária nesse país, né? A gente está falando, nós vamos falar, né, de um tema que traz uma memória de muito tempo, que é a presença dos corpos não brancos nos espaços de produção, circulação e consumo de conhecimentos, que são as universidades, né? O Brasil passou por uma experiência colonial absolutamente marcada pela escravidão. Aquilo que aconteceu, tudo que aconteceu no pós-abolição traz as marcas, né, de um país que tem na sua estrutura uma organização que, por meio da discussão racial, a gente consegue compreender um conjunto de tensões, de conflitos, de hierarquias e assimetrias. E a luta pelo acesso à educação, e uma educação pública e de qualidade para os povos negros, os povos indígenas, os povos ciganos, enfim, né? Todos aqueles povos que foram marcados pelas experiências coloniais a partir dessa referida assimetria. Quando a gente fala disso, a gente está falando, portanto, de expectativas muito antigas, né? A gente está falando ali do pós-abolição, a gente está falando da Primeira República, a gente está falando dos primeiros desenhos de leis, né? De experiências de cidadania e de liberdade desse país. Então, estamos em 2020 e, ao longo desses 20 anos, da virada do século XXI, nós temos acompanhado um conjunto de debates, de conquistas, de marcos normativos que têm transformado, em absoluto, os cenários das universidades brasileiras. Se antes quilombolas, indígenas, negros, enfim, né, trabalhadores, eram, sobretudo, objetos de pesquisa, eram temas, né, que os povos, que os descendentes dos colonizadores, principalmente, né, que eram esses pesquisadores, essas primeiras linhas de pesquisadores e pesquisadoras brancas do país, nos objetificavam, nos observavam, diziam como éramos, como deveríamos ser, né? Esses corpos começam a acessar, né, a ingressar essas universidades de uma forma maior, a partir de políticas públicas, e isso, a gente não pode negar, mudou e tem mudado de forma extraordinária as universidades. O seu cotidiano, as suas formas de pensar, a gestão, a política de assistência estudantil, e, claro, a qualificação do debate sobre o racismo, a qualificação sobre o debate de construção de políticas antirracistas também. Então, quando pensamos nessa live de hoje, que é o que são os caminhos para a implementação das ações afirmativas nas universidades públicas do estado do Ceará, nós estamos nos remontando, portanto, a um conjunto de expectativas de mais de 100 anos que os povos não brancos têm em relação a esses espaços de produção de conhecimento. Então, não estamos falando de favor, não estamos falando de qualquer tipo de negociações, enfim, né? Estamos falando simplesmente de cumprir a lei. Gerações antes das nossas fizeram amplos e amplos debates, né? Ocuparam várias arenas de disputas nos cenários políticos brasileiros e conquistaram marcos normativos que são extremamente importantes e que aqui no estado do Ceará, infelizmente, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos. Então, na semana passada, há pouco tempo, o ex-ministro tentou revogar uma portaria de 2016, assentada na questão das vagas, né, das cotas para indígenas, para negros, para pessoas com deficiências, né, e isso ampliou ainda mais o debate, e nós estamos aqui hoje, portanto, aproveitando esse momento para ampliar também, obviamente, entre vocês, entre a comunidade acadêmica, entre nós, colegas, servidores,
professores, técnicos, enfim, outras pessoas que possam estar nos assistindo, os estudantes também, para tentarmos encontrar caminhos de qualificação, como eu falei, mas também caminhos institucionais, né? O que é que a gente pode fazer a partir desse debate absolutamente necessário para que a gente tenha coerência, para que a gente siga nos caminhos da democracia e enfrentando, né, as questões estruturais, as grandes desigualdades que existem nesse país. E hoje temos aqui como convidadas as professoras Renísia Garcia, que é uma antiga amiga de Brasília. Renísia, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, também coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, coordenadora do GEPERG, um grupo de estudo que a gente compartilha. E temos a professora Vera Rodrigues, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, do curso também de graduação da Unilab e coordenadora do projeto de extensão Mulheres Negras Resistem. Essa ação da live de hoje, ela foi promovida, sobretudo, pelo GT de questões de políticas étnico-raciais e de classe da DUFSE, e também pelos integrantes do Fórum de Ações Afirmativas e de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que foi lançado no final do ano passado, do qual eu faço parte. Eu sou Leandro Bulhões, sou professor do Departamento de História, professor da pós-graduação em História, da pós-graduação acadêmica e do mestrado opcional em Ensino de História. E saúdo a todas e todos mais uma vez, e vamos nessa. Eu passo primeiro a palavra para a professora Vera, ela que vai transitar um pouco sobre o histórico das ações afirmativas no Brasil, falar um pouco sobre o cenário também cearense. Com a senhora, professora, boa tarde, muito obrigado por sua presença. Grata pelo convite, meu colega Leandro Bulhões, que é uma oportunidade de diálogo, que eu sempre digo, eu estou valorizando isso cada vez mais, né, em tempos que é tão difícil o diálogo, né, e cada vez mais se impõem os discursos de ódio, a truculência, e nós estamos aqui na resistência e na construção de possibilidades cada vez mais muito bem-vindo. Agradeço conhecer a colega Renísia Garcia, da UNB, agradeço a equipe que está por trás de todo esse evento aqui, porque tem gente trabalhando para que isso aconteça, a tradutora de Libras, o pessoal do apoio técnico e todo mundo que está participando aí, porque é coletivamente agindo que nós podemos fazer enfrentamentos necessários. Então, diante do convite que me foi feito para estar aqui, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é de onde eu venho para falar sobre ações afirmativas. Eu tenho uma trajetória que me permite pensar um olhar de dentro e um olhar de fora, ou minimamente uma encruzilhada de fatores. Essa encruzilhada de fatores, ela tem uma dimensão que eu penso sempre, que é o compartilhamento de experiências e perspectivas. Eu venho de ações afirmativas, acho que desde o primeiro momento que eu ingresso na universidade pública nesse país. Eu sou gaúcha, nasci no interior do Rio Grande do Sul, e sou a primeira mulher negra da minha família, sou a primeira que entra numa universidade pública, a primeira geração. E isso começa em 1995, quando depois do encontro de educadores negros do Brasil, esse encontro ocorre, se não me engano, em São Paulo, e em Porto Alegre ocorre uma abertura para essa discussão. E lá foi criado o projeto Zumbi dos Palmares Pré-Vestibular, uma alternativa educacional solidária. Eu, naquele momento, que começava a pensar em estudar e descobrir a universidade pública, para mim foi um achado perfeito. Lá, no Zumbi, eu fui estudante e depois fui professora voluntária. Também um outro espaço que eu considero fundamental nessa trajetória de um olhar de dentro vem do momento em que, depois de ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de bacharelado em Ciências Sociais e depois no mestrado em Antropologia, é justamente na época do mestrado, era mais ou menos 2003, por aí, 2004, um pouco antes, acho que 2002, 2003, se constitui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um grupo chamado Afro-URGS, que foi a primeira semente de um debate universitário sobre ações afirmativas. E ali nós começamos algo que envolvia docentes, discentes, servidores, ativistas do movimento negro, público em geral. Foi uma caminhada bem dura, até chegar ao que hoje temos no Programa de Ações Afirmativas da URGS. Em seguida da minha formação, eu me torno bolsista do Programa de Ações Afirmativas da Fundação Ford, o qual
ele tinha como prioridade negros e indígenas. Então, pela primeira vez na minha vida, eu tive dedicação exclusiva aos estudos e percebi o quanto isso faz a diferença. Toda essa trajetória que eu estou aqui resumidamente trazendo é porque ela é uma formação também teórica e política. Eu venho do movimento negro, e essa consolidação de fatores fez com que, mais tarde, hoje, como professora e pesquisadora, eu possa me inserir nesse debate, nessas ações, a partir de algumas questões com as quais eu fui me envolvendo. Isso foi desde o retorno à minha universidade de origem, a URGS, para coordenar um estudo com estudantes cotistas em 2016, até o momento em que, aqui em Fortaleza, né, eu me envolvo no Fórum Cearense de Ações Afirmativas, eu passo a dialogar com colegiados de outras áreas sobre o tema e coordeno um projeto de extensão voltado para a formação teórica e política de mulheres negras. Então, a conjugação desses elementos me conduziu até aqui o dia de hoje. Eu acho fundamental sempre trazer isso para a gente perceber como é que a gente vai construir nossos olhares e nossas ações, porque, de outra forma, nós perdemos alguns pontos. E, justamente nesse ponto, também acho necessário compartilhar aqui com todos e todas um entendimento sobre ações afirmativas, tá? Como professor, eu tenho visto sempre, acho necessário nós trazermos elementos para quem dialoga conosco possa melhor entender o que se passa. O conceito, a referência, as ideias, tudo que vai acontecendo. Porque, por mais óbvio que seja para alguns de nós algumas questões, isso não necessariamente é algo para todos, né? Então, só uma questão em relação à própria ideia de que são ações afirmativas. Segundo o GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, o qual vem trabalhando desde 2008, produzindo dados sobre, ações afirmativas, elas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e ou no reconhecimento cultural. Esse conceito procura nos dar um pouco da dimensão do que nós estamos falando quando dizemos ações afirmativas. Longe desse senso que procura reduzir tudo a vitimismo, mimimi e coisas do gênero, nós estamos falando de uma questão que é muito séria e que é relevante para todos nós que estamos envolvidos. E especialmente para esse país, como bem disse essa semana o teórico Silvio Almeida, na sua participação no programa Roda Viva, né? É o racismo estrutural que está em jogo e o combate a ele também. Então, dessa forma, eu acho que é preciso dizer uma coisa. O histórico de ações afirmativas no Brasil, ele começa com o debate das cotas raciais do país. O ponto de partida é o conceito de subrepresentação. Quem está subrepresentado no cenário universitário brasileiro? Essa é a questão norteadora. Não se trata de escolher por empatia, ou porque está dentro da nossa zona de conforto, ou porque nós não temos argumentos. A pergunta é, quem está subrepresentado? Essa foi a pergunta que norteou todos digamos assim, os grupos nos quais eu me inseri. Desde o grupo Zumbis Palmares lá, até a Fundação Forte. É também preciso entender quais grupos sociais estão demandando ações afirmativas. A ampliação do debate universitário, que veio a contemplar outros grupos sociais e outros mecanismos de adesão às ações afirmativas, tem raiz na pauta do acesso à educação protagonizada desde sempre pelo movimento negro brasileiro. Eu digo isso porque, às vezes, me parece que há um esquecimento de onde parte o debate sobre ações afirmativas no Brasil. Então, é preciso dizer, tem protagonismo, tem cara, tem voz, e é da luta do movimento negro brasileiro. Nesse sentido, eu me filio e indico a leitura do livro da professora Nilma Lino Gomes. O livro se chama Movimento Negro Educador. Na resenha do livro, feita pelo professor Roberto Borges, do Cefet, Rio de Janeiro, e publicada na Biblioteca Digital de Cielo, o autor destaca que, para Nilma Gomes, os movimentos sociais são os produtores e articuladores dos saberes construídos pelos grupos não hegemônicos e contra-hegemônicos da nossa sociedade. E, nesse sentido, a autora se propõe a mostrar que o que conhecemos hoje no Brasil
seja sobre a diáspora negra, seja sobre o conhecimento construído por pessoas negras que fazem parte de importantes questões teóricas nas áreas do conhecimento, das humanidades e das ciências sociais, são devidas à atuação política, pedagógica, educacional e libertadora do movimento negro. A inclusão do racismo como crime inafiançável na Constituição Federal do Brasil, a alteração da LDB, tornando obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana, são exemplos disso. Para além disso, a autora ainda acrescenta na introdução que é o movimento negro o protagonista na implantação de políticas afirmativas de inclusão de negros nos mais variados setores do Brasil. Então, termos a ideia conceitual e a historicidade nos ajuda a perceber que isso não surgiu do nada, e por quando nossas vozes se levantam para dar defesa das ações afirmativas, é minimamente porque nós sabemos de onde viemos, e sabemos quem nos antecede na luta e da nossa responsabilidade de conduzir essa luta no momento, para que ela realmente consolide em oportunidade para outros e outras. Esse protagonismo levou à principal normativa que impulsionou as ações afirmativas no país, inicialmente. No caso, eu estou falando do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 2010. Na sequência dessas normativas, nós tivemos a Lei de Cotas, que é de 2012, a Lei 12.711, que prevê a reserva de vagas nas universidades públicas. Nós tivemos também a decisão da constitucionalidade das cotas raciais, via STF em 2012, seguida de leis estaduais e também de portarias ministeriais, como a de número 13, de 2016, que tentaram revogar na semana passada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, na experiência que eu tenho tido, quando há contrariedades em relação às afirmações afirmativas, um ponto levantado é que não há amparo legal. Isso ocorre de forma mais frequente do que pode se imaginar, ou por desconhecimento, ou porque realmente busca-se, de alguma forma, trazer elementos que digam que não é possível fazer ações afirmativas. O que aconteceu agora, por exemplo, na semana passada, quando a portaria foi revogada, num primeiro momento, houve um entendimento de que as ações afirmativas por si só tinham acabado na pós-graduação, quando, na verdade, aquela portaria apenas desobrigava os programas de pós-graduação a aderir às ações afirmativas. Mas desobrigar não é impedir. E por que não é impedir? Por causa de todas as normativas que nós temos aqui e por causa de algo que eu vou tocar a seguir, que se chama vontade política. Pois bem, amparados nessas normativas, as universidades públicas têm buscado em seus cursos de graduação e pós-graduação fazer valer uma coisa chamada autonomia universitária. E as ações afirmativas em decorrência disso. É nessa seara que nós estamos dialogando quando falamos muito sobre as ações afirmativas na pós-graduação. Especialmente, né, como eu já disse, no fato da pós-graduação. Porque a gente, segundo os dados do GEMA, levantados até 2018, o quadro no país, fazendo um recorte dos programas de pós-graduação, é o seguinte: 66% dos casos são iniciativas dos colegiados de curso. Não é algo que venha de instâncias superiores, não vem do Conselho Universitário, não vem da reitoria, vem dos colegiados de curso. É aí que entra o tema que eu mencionei anteriormente, vontade política. É a vontade política dos colegiados que faz acontecer a ação afirmativa na pós-graduação. E o que eu estou chamando, né, de vontade política aqui? Gente, eu estou falando do desapego aos privilégios construídos ao longo de décadas na universidade pública, que fez com que ela fosse monocromática, ou seja, branca e masculina. E quem fala isso para vocês é uma professora que faz parte dos 3% de docentes negras da pós-graduação na universidade pública brasileira. Na pós-graduação, somos 3%. Com isso, quero dizer para vocês que ainda temos caminhos e desafios a percorrer, que passam pelo ingresso, permanência e sucesso discente, bem como de processos seletivos docentes com ações afirmativas, por exemplo. Porque quando a gente fala frases que para alguns
podem soar frases sem sentido ou limitadas, como representatividade importa. A representatividade importa, sim. Ser um corpo político negro numa sala de aula, enquanto um espaço de resistência, importa, ainda mais se eu for alguém comprometido com as ações afirmativas. Posso dizer para vocês que eu tive uma experiência que me deixou isso muito evidente. Quando eu cheguei na Unilab, na minha primeira semana de aula, eu, basicamente, né, aquela coisa, você se apresenta e vai começando o diálogo com os estudantes. Pois bem, no meu segundo dia de aula, 2 estudantes se aproximaram de mim e me perguntaram: o que a senhora pensa sobre ações afirmativas? Segundo dia, hein? Da primeira semana de aula. Pois bem, aquelas meninas, elas enxergaram logo em mim, obviamente, né, alguém que poderia ter um diálogo premente sobre o tema. Porque mesmo que tu não abra a boca, tu chega em sala de aula, tem um corpo negro, tu é visto. E esse corpo negro aqui tem lado, e é o lado das ações afirmativas. E a partir daquele diálogo com aquelas 2 estudantes, eu iniciei uma série de ações juntamente com elas, nesse embates e debates sobre ações afirmativas. Então, eu vejo isso com uma importância. Estar em sala de aula, ter negros e negros na gestão das universidades, negros e negras como docentes. Ou seja, há que se fazer cada vez mais a ação afirmativa permear vários espaços para que a gente possa avançar. E nesse sentido, eu quero aproveitar e fazer uma recomendação, melhor dizendo, uma indicação de um artigo que foi publicado essa semana e que aprofunda aquilo que eu não vou ter tempo, obviamente, de fazer aqui hoje, que é essa questão da docentes negras nas universidades públicas e sua relação com ações afirmativas e todo o debate das questões raciais. Essa semana, as professoras Fernanda da Silva Lima e Karine de Souza Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, publicaram o seguinte artigo: Teorias críticas e estudos pós- e decoloniais à brasileira, quando a branquitude acadêmica silencia raça e gênero. Posso dizer para vocês que vale a pena ler esse artigo. Ele permite o olhar de 2 professoras negras sobre a universidade pública e seus meandros, inclusive dos embates que se faz. Mesmo quando alguém é o primeiro a dizer, como eu ouvi agora alguns dias atrás, eu sou antirracista, professora Vera. Eu fiquei só esperando para ver onde é que estava o antirracismo ali. Juro que eu sou uma pessoa paciente, acreditem. Eu esperei, não vi. Aliás, o que eu ouvi em seguida foi algo do tipo assim: pois bem, professora, eu só acho que essas pautas identitárias dividem o campo progressista. Ou seja, o que vocês estão chamando de pautas identitárias, né? Pautas identitárias, leia-se a luta antirracista, leia-se a demanda das mulheres negras, e aí por aí afora. A culpa, né, da falta de união no campo progressista é nossa. E falar de coisas como defesa das ações afirmativas, aí divide, né, também. Então, esse antirracismo brasileiro precisa ser descortinado e debatido. É como eu digo em relação ao que eu vejo como ser necessário, tanto na defesa de ações afirmativas, como na luta antirracista de forma geral, e que envolva os brancos e brancas brasileiros. Precisamos ter conversas intelectuais e políticas muito honestas. Precisamos olhar no olho. Precisamos estar dispostos a discutir sobre privilégios. Não dá para começar uma conversa dessas com alguém que se coloca em uma posição que às vezes me parece usurpadora da sua própria identidade, quando diz para você: eu também sou negra porque papai, mamãe, vovó, ou então o meu relacionamento com fulano, fulana. Isso não faz de ninguém negro. Sinceramente, não. E não precisa ser. É muito mais decente, é muito mais coerente quando alguém branco diz que eu, enquanto branco, branca, considero indigno a violência estrutural que afeta negros e negros nesse país e estou disposta a me somar na luta. Então, isso já fica meio um entendimento, porque os nossos colegiados, na sua maioria, são formados por brancos e brancas. É assim que funciona. E para tê-los como aliados e aliadas, nós precisamos partir de conversas honestas. Se não fica aquele tipo de situação, sabe quando está
conhecendo alguém para um relacionamento que pode evoluir para algo mais interessante, e já nos primeiros encontros descobre que a pessoa mentiu, tipo, esqueceu de dizer um detalhezinho pouco significativo, tipo, sou casada ou sou casado, e aí tu achava que aquilo ia evoluir, e não vai evoluir coisa nenhuma, justamente porque não houve uma conversa sincera, honesta. Olha, é só uma ficada, tá? Não espera muita coisa. É tipo, então é isso, minha gente. Conversas honestas, eu estou dizendo exatamente isso. Diga a que veio. E aí, dizendo a que veio, a gente avança, minha gente. É simples, não é muito complicado, não. Né? Mas eu sei que também é fácil, não é tanto, né? Vejamos. Pois bem, uma outra indicação que eu faço, além do artigo das professoras citadas anteriormente, é a consulta ao mapa das ações afirmativas, também elaborado pelo GEMA, está no site deles, tá? E é um mapa que eles fizeram até 2018, elaborando como estava a situação das ações afirmativas no Brasil, tá? Nas universidades públicas. Então, ali, em relação à região Nordeste, nós encontramos as seguintes informações. 19 universidades adotaram algum tipo de combinação de ações afirmativas. Que tipo de combinação? A chamada cota étnico-racial e a cota social. Por étnico-racial, seriam aquelas que englobam negros, indígenas, quilombolas e outros grupos sociais. A cota dita social abrange praticamente egressos da escola pública. No caso do Nordeste, até 2018, 3 instituições dessas 19 que foram citadas abraçaram esse tipo de ação afirmativa, mesclando 2 mecanismos de inclusão. No caso, a Unilab, a UFC e a UFCA. Eram as 3 que até 2018 tinham esse tipo de combinação. Por outro lado, nós tínhamos também na região Nordeste 5 universidades que adotaram exclusivamente a cota social. Ok? 5. E eu disse uma, que adotou a cota racial. Qual foi? A UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, para pretos, pardos e indígenas. A leitura desses dados aqui, num primeiro momento, pode nos levar a uma reflexão. O quão complexo é entender o conceito de subrepresentação e as vulnerabilidades construídas que impedem o acesso de sujeitos à graduação e à pós-graduação, como também pensar como é muito mais fácil para fazer passar a aceitação de ações afirmativas quando se faz essa mescla. Quando faz a defesa de cota racial, quem já fez isso sabe que geralmente o pessoal começa a se mexer nas cadeiras. E aí começa aquela coisa. Aí daqui a pouco, professora Vera, a senhora não acha que nós poderíamos também pensar de forma mais abrangente? Esse abrangente significa que falar da população negra não é suficiente. Que trazer toda a historicidade do que significa o não acesso à educação não é suficiente. Você precisa englobar outros grupos e tornar a coisa mais palatável. Muitas vezes, eu estou sendo bem sincero com vocês, é essa a impressão que eu fico. Especialmente quando se adere à cota social, quase às vezes como substituição da cota racial. Eu percebo que é completamente bem-vindo e necessário fazer essa mescla, é possível, mas não se isso for uma estratégia de encobrir a luta antirracista. Aí eu já fico meio desconfiada. Por que isso acontece? Nós estamos no Brasil. É violência, né, decorrente do racismo estrutural. Então não adianta sair gritando vidas negras importam, sou antirracista, se quando tem que se tomar uma decisão baseada unicamente pensando na população negra, aí não dá. Aí é reducionismo. Interessante, né? É como, por exemplo, o Silvio Almeida, né? O professor Silvio Almeida falou, eu vejo gente chorar por causa de uma estátua derrubada, mas não chora por causa de um corpo de um menino negro de 9 anos que caiu acidentalmente do 9º andar de um prédio, enquanto sua mãe estava trabalhando no serviço doméstico, que historicamente tem muito, e nos diz muito, sobre os lugares construídos para mulheres negras no pós-abolição. Então é disso que nós estamos falando. Estamos falando das balas de fuzis que atravessam corpos negros. E tudo isso não parece suficiente para fazer uma defesa baseada na luta antirracista. Essa é uma questão que
mexe comigo, me faz pensar e convido vocês a pensarem também sobre. Por que é tão mais fácil sempre fazer o desvio? Porque talvez a gente não esteja maduro o suficiente ou com coragem o suficiente para fazer o enfrentamento do racismo estrutural. É uma questão. Em levantamento também feito pelo GEMA, até 2018, há uma parte que se refere a ações afirmativas na pós-graduação. Nenhuma no Ceará. Até 2018 não havia nenhum caso de ação afirmativa na pós-graduação no Ceará. Isso começa quando? Vejam que é recente, nós estamos em 2020. Começa em 2019. Começa com o Programa Associado de Antropologia, UFC, Unilab, com cotas para negros e indígenas, o Programa de Sociologia do UFC para negros, ou seja, ainda é recente, e ainda há pouco o colega Leandro Bulhões dissemos que temos um terceiro caso. Vejam como, num estado em que se diz ainda oficialmente que negros não existem, olha o caminhar. Essa live aqui tem como subtítulo, né, Passos para a Implementação das Ações Afirmativas. Então, os passos passam, inclusive, por fazer uma contraposição a discursos oficiais de invisibilidade social. Passam pela desconstrução ou pelo enfrentamento ao racismo institucional, porque não é possível que tu chegue num departamento com décadas de existência, totalmente branco, e tu ainda tenha que fazer valer a ideia de que, bom, negros existem. Simples assim, eu não estou dizendo mais nada além disso. Negros e negras existem. A conversa começa por aí, para até chegar a ações afirmativas. Então, é uma caminhada tortuosa, sinuosa, mas possível de ser feita. Senão, nós não teríamos chegado até aqui. Eu diria com isso que os passos para a implementação das ações afirmativas, se eu pudesse, talvez, resumi-los, seria, primeiro, o debate universitário. É preciso envolver toda a comunidade acadêmica em torno dessa pauta. E, seguindo a isso, me vem a questão da adesão dos colegiados, quando nós estivermos falando da pós-graduação, e das demais instâncias reguladoras da universidade. É preciso institucionalizar. Isso não pode ficar nas costas de A, B ou C. Isso tem que ser algo que as instituições universitárias abracem de fato como políticas dentro dos seus espaços. E com isso também eu preciso dizer que dentro desse espaço de implementação nos cabe um certo ativismo de apoio a todas as iniciativas de defesa das ações afirmativas. E com isso eu quero falar de uma questão em especial, que com isso eu encaminho a finalização da minha fala, que é o seguinte. Hoje é quinta-feira, no início da semana, o senador Paulo Paim encaminhou um projeto de lei 3434/2020. Esse projeto de lei visa as ações afirmativas na pós-graduação. Nós ainda não temos uma legislação para a pós-graduação. Temos para a graduação. Então, é mais uma normativa que pode nos apoiar. Com isso, gostaria de pedir a todos e todas que entendem, de fato, o que nós estamos abraçando aqui, um apoio ao projeto de lei. Vamos assinar, vamos mobilizar nossas redes de contato, vamos sair em defesa daquilo que realmente acreditamos. Porque se nós não o fizermos, ninguém mais o fará, minha gente. Cabe a nós, dentro e fora da universidade, sermos coerentes com os discursos e as atitudes que nos colocamos, muitas vezes. E se nos colocamos numa posição antirracista, ou de ativismo, ou de comprometimento social e político, é porque somos capazes de fazer a defesa daquilo que acreditamos. É porque somos capazes de olhar nos olhos de quem confia em nós e dizer, eu estou aqui e conte comigo. É dessa forma que eu espero que possamos dialogar e agir daqui para frente. Muito obrigada a todos e todas pelo diálogo aqui de hoje. E estou aberto, né, claro, a conversar. Ok, muito obrigado, professora Vera. Trouxe aí para a gente uma dimensão histórica, né, para a gente pensar sobre como é que surgem as ações afirmativas, como elas estão ancoradas na luta antirracista, e acho que é muito importante a gente parar de tratar o racismo como se aqui no Brasil o racismo fosse algo sutil. Ele não é. A gente ouve isso volta e meia, porque aqui no Brasil é diferente. É sutil? Não é sutil. E nós que somos professoras e professor negro na Universidade Pública Brasileira e universidades públicas, a gente sabe isso perfeitamente, né?
É só a gente olhar para os nossos departamentos de graduação, de pós-graduação, vamos ver a cor das pessoas que estão nesses lugares, nos lugares de gestão, quem é que está fazendo a limpeza, quem é que está fazendo a vigilância, quem é que é terceirizado, quem é que está em situação de vulnerabilidade. E aí a gente começa a perceber, né, de uma forma muito explícita, que isso não se trata apenas de uma questão meritocrata, né? A gente está falando de uma questão estrutural, onde historicamente esses espaços foram sim destinados para as elites brancas brasileiras, né? As supostas, as ditas elites. Quando a gente fala de vontade política, não tem como a gente não falar também nas leis 10.639 e 11.645, que são as duas leis, né, que alteraram a lei 26A da LDB, que está dizendo desde 2003 que todas e todos nós, professores, todos nós, vocês que estão nos assistindo aí, que são professores, nós devemos, de forma transversal, abordar a história, a cultura africana, afro-brasileira e indígena nos nossos cursos. E cadê? Né? De forma assustadora, qualquer outra resolução ou lei que venha do MEC, que venha de qualquer espaço, os departamentos param, fazem comissões, resolvem as demandas, dão conta dessas respostas administrativas. E por que as pessoas ainda não estão cumprindo essa lei? Por que será que os departamentos, por que será que os colegiados de pós-graduação ainda não têm as cotas afirmativas, né? É uma questão, porque, como eu falei antes, não se trata de favor, não se trata de uma perspectiva política, né? Vou fazer isso porque politicamente é isso ou aquilo. Se trata de cumprimento de lei, né? É disso que a gente está falando, né? A fase de ampliar o debate, conquistar esses marcos normativos, ele já passou. A gente está na fase de implementação, né? Então, diante dessas excelentes provocações que a professora Vera fez, inclusive trazendo a sua própria trajetória, a gente passa a palavra para a nossa convidada, que é fora do Ceará, a professora Renísia Garcia, que é a professora da Faculdade de Educação, que acompanhou, né, todo o processo desta universidade, que tem sido um exemplo, né, porque foi a primeira universidade federal do Brasil que abraçou essa questão das cotas e que, há pouco tempo, conquistou algo ainda maior, não é? Que ela vai falar sobre isso aqui agora. Os caminhos de implementação, os debates que precisam ser feitos internamente. É contigo, Renísia. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Leandro, muito obrigada. Que bom estar com esse povo do Ceará conversando. Gostei muito, muito do convite. Leandro é uma pessoa que eu gosto pra caramba. A gente se afinizou muito aqui na UNB, o tempo que ele esteve aqui. Nós coordenamos um grupo de pesquisa sobre gênero e raça juntos. Nós temos o nosso projeto Tecendo Redes Antirracistas, né? Que é um diálogo com Brasil, África, os países africanos de língua portuguesa e Portugal também. Então, assim, é um prazer demais estar aqui com o Leandro, né? O Leandro também, o tempo que ele ficou na UNB, ele ficou no NEAB também. Então, para mim é muito importante esse reencontro com o Leandro. Ainda mais para falar desse assunto que nos envolve há tanto e que, inclusive, nos aproximou, né? Gostei muito de ouvir a Vera, gostei muito do jeito que ela falou, que ela recuperou a sua trajetória, né? Acho que é por aí mesmo, né? A gente fala, nós não temos a pretensão dessa coisa de neutralidade, mas nós temos um rigor teórico, é uma coisa, e neutralidade, para nós, isso é outra coisa, e para nós isso não é o mais importante. O mais importante é isso, né? É nós nos apropriarmos dos temas com os quais nós falamos. E, porque tem a ver com a nossa própria vida, né? Aí, Leandro, eu pensei aqui em falar um pouco, que é isso que você diz, e a Vera traz um pouco também, é como que nas universidades brasileiras, como que a temática racial primeiro entra na agenda. Eu acho que essa é a primeira coisa. Como que ela entra, se entra e por que não entra. O como, o porquê e o se tem uma coisa que a antecede, que é uma coisa que o professor Anderson Flor falou um pouco conosco um pouco antes numa live, que é a questão do racismo, né? Que é o racismo como sendo uma estrutura, é uma narrativa, mas uma narrativa que tem toda uma estrutura que antecede, inclusive, as próprias práticas das pessoas, né? Então, falar de escravidão é preciso que se fale que antes a concepção de racismo já existia para fazer com que os corpos negros fossem escravizados e esse sistema se configurasse, tá? Para nós falarmos de sociedade capitalista, desigualdade social, entendendo que a desigualdade social ela tem uma elite que é branca, né?
os maiores postos hierárquicos, em tudo que diz respeito a uma sociedade que se organiza dentro do sistema capitalista, há um perfil de pessoas que ocupam o topo da pirâmide, como se diz. Até para pensar essa sociedade capitalista com essa feição, entendendo os corpos que nela se concentram, é preciso compreender que também há uma dimensão racializada anterior, né, que a movimenta, né? É pensar um pouco a colonialidade do poder a partir dessa perspectiva racializada. Então, assim, a gente está falando de políticas públicas, nós estamos falando de políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, é preciso que a gente entenda que nós estamos defendendo aqui que as universidades federais, elas assumam, então, o reconhecimento que a sociedade brasileira ela é diversa, que nós somos o país com maior presença negra fora do continente africano, somos mais de 56%, não, são mais de 54%, hoje já chega a 56%, é o país com maior população negra fora do continente africano, nós temos ainda os indígenas, né? Nós temos ainda hoje cotas, né, reserva de vagas que abarcam as pessoas com necessidades especiais e também nós estamos vendo os quilombolas, os indígenas, pessoas com necessidades especiais e a população LGBTQ+, né? Então, é importante que nós compreendamos que essa luta pelas políticas afirmativas que abriga hoje, abarca essa diversidade de segmentos, ela nasce, como a Vera bem disse, de uma movimentação muito grande e do movimento negro, né? Uma pressão do movimento negro. Entretanto, por mais que nós façamos uma leitura dessas necessidades que nós estamos aqui advogando em favor de uma construção de políticas afirmativas no estado do Ceará como um todo, é preciso compreender que nós estamos diante de paradigmas diferentes de mundo e de compreensão de mundo e de compreensão do que deve ser uma educação pública gratuita e de qualidade. Há controvérsias em relação a ela ser pública, gratuita. Há controvérsias, né? Então, é preciso entender, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de políticas afirmativas, nós estamos dialogando, sim, com as demandas da sociedade civil e do movimento negro. Mas nós estamos também falando da necessidade de uma atuação efetiva do Estado brasileiro, né? E aí, uma pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, de qual Estado você está falando? Eu acho que é isso que a gente está tentando chamar a atenção aqui. Uma coisa nós temos certeza, enquanto educadores negros que somos, e pessoas afeitas à pauta racial, e também ativistas da temática racial, da necessidade da centralidade do debate do racismo estrutural. A questão é, quem trabalha com políticas públicas tensiona sobre qual Estado, né? Sobre qual Estado ele está falando? Essa é uma pergunta. O que ele entende como política pública? Ela é um produto, né? Que vem com todo aquele ciclo de políticas públicas, que é a agenda, formulação, implementação, avaliação da política, essa coisa dura, com objetivos e metas a serem atingidas, ou é um processo que se constrói a partir da ação pública de diferentes sujeitos, né, numa perspectiva de uma rede de políticas públicas, e que nesta rede de políticas públicas, o Estado não é um ente distante, abstrato, mas o Estado ele é formado por esse conjunto de pessoas e de segmentos, e dentre esses segmentos existe, inclusive, o movimento negro. Existem os estudantes negros, existem os professores, existem pessoas não negras. Quais são as pessoas com as quais se mobiliza para pensar avaliação, monitoramento de políticas públicas, né? Com qual sociedade civil, qual que é a concepção de Estado que essas pessoas que estão pensando as políticas públicas nas universidades federais estão dialogando, elas têm construído na sua perspectiva, na sua representação de mundo, qual é a ideia de Estado que ela tem? É um Estado centralizador? É um Estado em ação que se constrói na relação com as pessoas? Né? O que é a política pública? É produto ou é processo? E mais do que isso, qual é a concepção de sociedade que essas pessoas têm? Né? São organizações políticas que contemplam diferentes segmentos, em diferentes contextos. Então, eu acho que é um dos grandes gargalos quando a gente vai pensar em políticas afirmativas,
Porque muitas pessoas estão ainda com uma perspectiva de pensar as políticas nas universidades numa perspectiva universalista, né? Sempre que você... E aí vem aquilo que a Vera acabou de nos dizer. Não, eu não estou falando, lá vem a Renisa com esses grupos focais. Não, isso aí é subtema, é essa perspectiva. Está falando de mulher, está falando de índio, está falando de negro, está falando de deficiente, está falando de portador, né, de pessoas com deficiência, você está falando de LGBT, você está falando de pautas identitárias. Não, nós não estamos falando de pautas identitárias. Nós estamos falando... É preciso que se compreenda, acho que a gente pode começar essa nossa conversa tensionando um pouco essa concepção universalista, que, na verdade, ela é gerencialista, tá? Pautada numa teoria da escolha racional, tanto muito pautada na noção de políticas públicas norte-americanas e europeia. E ela vem muito uma concepção universalista. Então, nós precisamos tensionar e pensar o que os nossos pares das nossas universidades pensam como sendo políticas públicas. Por que eles têm tanta resistência em reconhecer que a sociedade hoje ela tem que dialogar com seus diferentes segmentos com igual respeito? Eu acho que nossa conversa precisa começar por esta provocação, Leandro, tá? Então, pensar que a gestão das políticas públicas em uma universidade sejam a alta gestão, seja a reitoria, seja os decanatos, né? Sejam as diretorias e as coordenações, significa pensar a gestão como um ato intencional, historicamente situado, tá? Então, política pública nesse sentido, ele é resultado desse jogo de forças. É preciso problematizar, pensar que a política pública, ela precisa ser problematizada. Ela é uma questão que precisa pensar, discutida amplamente com toda a instituição, e aí por isso que a Vera chama atenção, a necessidade imensa de respeitar estudantes que compõem essa instituição, a comunidade universitária, que precisa ser ouvida. Os estudantes precisam ser ouvidos, os funcionários precisam ser ouvidos, os docentes precisam ser ouvidos, e todos os membros da gestão precisam ser ouvidos. É preciso que haja uma ampla consulta para pensar esta concepção de políticas públicas. Nesse sentido, nós trabalhamos com alguns princípios desse mecanismo de gestão, quando a gente fala de mecanismo de gestão de políticas públicas em gênero e raça, que nós precisamos considerar, então, uma perspectiva intersetorial, né? Uma produção do conhecimento que seja interdisciplinar e que problematize problemas que são prementes nas comunidades, nas universidades, e que muitas vezes não são considerados, como o racismo, o sexismo, né? E pensar formas mais efetivas de combatê-las. Porque se essas instituições estivessem comprometidas com essas problemáticas que atravessam os corpos das mulheres negras, dos jovens que lá estão, e jovens em vulnerabilidade, você pode ter certeza, não haveria tanta resistência à nossa proposição de políticas afirmativas nas universidades. E por que isso existe? Porque a nossa sociedade como um todo, né? Porque a universidade ela não está apartada da sociedade, porque a sociedade brasileira ela é racista, ela é sexista, ela é LGBTfóbica. Então, essas mentalidades, essas representações, elas ocupam espaço nas universidades e elas operam com muita força. E operam no sentido de desconsiderar, desqualificar a pauta de todos nós que lá estamos, porque nós, professores, sofremos esses impactos, nós, mulheres negras que lá estamos, você, jovem negro que lá estão, né? Imagina isto sobre um estudante que está numa condição daquele que foi lá para aprender e não para falar, entende? Então, essa concepção de conseguir, muitos ainda concebem que as políticas afirmativas, as experiências que aconteceram, elas vão empobrecer o debate na universidade, eles sequer conseguem acompanhar e respeitar as pessoas que lá estão, muito menos as políticas, como elas estão encaminhadas, tá? Então, pensar não só na intersetorialidade, mas pensar na transversalidade, né, de gênero e raça, que vai perpassar esse debate no diálogo também com os demandantes de políticas públicas. E aí, como um outro elemento do debate que a gente tem colocado, que é a interseccionalidade, né? É pensar como que de diferentes situações de desigualdades, diferentes assimetrias, elas recaem sobre mulheres negras
em situação de vulnerabilidade e estudantes, mulheres negras, mulheres indígenas, em situação de vulnerabilidade. Isso faz com que essa presença desses estudantes nessas universidades, elas sejam extremamente importantes de ser pensada, tá? Feito essa provocação inicial para pensar de um outro lugar sobre uma pessoa que pesquisa políticas públicas como eu, né, raça, classe, né, e a cultura, né, e como que ela influencia na implementação das políticas públicas, pensar isso, é que eu entro direto agora, né, para pensar as políticas afirmativas. O que são as políticas afirmativas? Eu acho que a Vera já nos colocou, e você também um pouco, Leandro, que é uma demanda do movimento negro. E o movimento negro, eu tenho um trabalho de 2008, que foi um trabalho que eu fiz pelo INEP, que é Identidade Fragmentada, um estudo sobre o negro na educação brasileira, está no site do INEP, é facinho achar, é só colocar meu nome, colocar INEP, que o livrinho aparece. Então, quando eu fui convidada para fazer o trabalho para o INEP, com os dados do INEP, o que os dados revelam, e a história já revela? Que não existe uma trajetória do negro na educação brasileira, você tem uma história do negro na educação brasileira, porque o negro, ele teve que criar mecanismos em separado para se qualificar. Porque nós temos, na década de 30, a Frente Negra Brasileira? Por que nós temos, na década de 40, o Teatro Experimental do Negro? Por que nós temos a Abdias do Nascimento? Por que nós temos tantas organizações, como a Ana Flávia traz, a questão de uma imprensa negra? Por quê? Simplesmente porque o racismo está posto tanto para a pessoa escravizada, quanto para as pessoas que são livres. Entendeu? Então, a população negra brasileira, o corpo negro, ele é considerado, sim, a carne mais barata do mercado, e ele não é considerado. Ele não é considerado na sociedade brasileira, e ele não é considerado na universidade brasileira. E o Ceará, né, se nós estivéssemos numa região, ainda que não fosse majoritariamente negra, já seria complicado. Em sendo, fica pior ainda o debate, né? Então, pensar como que essas demandas do movimento negro, ela vai fazer com que haja essa ocupação dos espaços de cidadania. Na década de 70, quando você tem, na década de 90, desculpa, a Marcha Zumbi dos Palmares, quando você tem a criação do GT, quando você tem uma pressão para um Programa Nacional de Direitos Humanos que incorpore a pauta racial, quando você começa a ver, no início, final da década de 90, um movimento negro unificado, né, se juntando com todas essas frentes e reivindicando as ações afirmativas, essas ações afirmativas nascem como sendo uma forma de reparar essas desigualdades acumuladas. Mas mais do que falar do passado, é preciso que nós compreendamos que todas essas dinâmicas geraram, na Constituição de 88, uma responsabilização do Estado. Então, o que está sendo pedido, na verdade, não é algo que já não tenha um respaldo legal para que aconteça. A responsabilidade do Estado sobre a promoção da igualdade já está na Constituição de 88. A penalização dos crimes raciais, ele já ocorre, né? A Conferência de Durban de 2001, ela vem reforçar o Brasil é signatário dessa conferência e ele tem um compromisso de combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, formas conexas de intolerância, ou seja, não ser, assim, por mais que eu reconheça que no campo das políticas públicas, os diferentes gestores têm perspectivas de vida diferenciadas, têm leituras diferenciadas, muito euro-americanas centradas, têm pautas diferenciadas, universalistas, e que eles neguem a nossa presença e essas demandas, desculpa, só lamento, porque há graças a Deus, que há um movimento negro que veio antes, nossos passos vêm de longe, e um movimento negro que é atuante hoje, que se junta ao movimento LGBTQ, que se junta ao movimento indígena e reivindica e exige políticas afirmativas, né? Então, assim, se nós tivemos várias políticas, se nós tivemos a Lei 10.639, como o Leandro falou, se nós tivemos a SECADI, né? A SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que atuou muito no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula. Dilma já ficou enfraquecida e depois do governo Temer sumiu e agora simplesmente sequer existe. A CEPIR, que foi criada em 2004, né? Uma secretaria com staff de política de ministério, Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, nós já tivemos avanços que incomodaram muito. O que mais me chateia, o que mais me incomoda, é que não é que as pessoas estejam incomodadas, assim,
estejam perdendo alguma coisa ao assinarem embaixo de políticas afirmativas. Elas não estão perdendo, elas simplesmente não reconhecem o nosso direito às políticas afirmativas. Aí é que está a gravidade da situação. Se as pessoas parassem, será que eu estou perdendo alguma coisa? Não, taxar as grandes fortunas. Né? Não vamos taxar as grandes fortunas. Um pouquinho. O que muda no seu cotidiano? Você reduzir um pouco do que você ganha para que alguém tenha um chuveiro. É isso que me indigna. É isso que é o racismo. É isso que nós estamos dizendo, que o racismo antecede a tudo isso. A população brasileira precisa pensar. Os nossos gestores das universidades, eles precisam pensar por que eles se alinham nessa perspectiva de políticas públicas que sejam euro-americanas centradas, quando eles, na verdade, não reconhecem a humanidade dos corpos negros. Porque eles não vão perder. Eles só não aceitam ganhar menos. Essa que é uma discussão que precisa ser feita. Junto, sabe, é uma discussão que vai do racismo individual e do racismo, Leandro, estrutural. Você está entendendo? São conexões. Eu não tenho nada com isso. Você tem sim, cara pálida. E tem muito, né? Então, é pensar como que todas essas... A criação da CEPIR, né, a CECADI que se perdeu, a CEPIR que hoje simplesmente sequer inexiste, sequer o movimento negro foi consultado agora, né, a Coordenação Nacional de NEABs foi consultada para fazer uma avaliação da implementação das políticas afirmativas nas universidades públicas, né, o recurso foi destinado a uma instituição e sequer os NEABs foram consultados, só foram consultados como sendo depósito de informação, sabe? Não foram convidados para compor essa avaliação. Não se reconhece os pesquisadores negros que existem na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e sequer o conhecimento acumulado. Então, as cotas raciais, elas que nós conseguimos a duras penas, elas foram uma conquista, mas elas ainda sofrem várias dificuldades em função desses comportamentos e dessas perspectivas de mundo, muito brancas, muito assim, absurdas. As cotas no Itamaraty, né? A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2013, como a colega falou, tudo isso são conquistas que compõem um quadro que já diz, olha, as políticas afirmativas, elas são um direito. Ninguém está pedindo nada. Nós estamos reivindicando um direito. Esse é o X da questão. Agora, com essa questão do Weintraub, que ao calar da noite, ele vai e revoga uma portaria 545 de 2016, que estão dizendo que ela resguardava as cotas. Não, ela não resguardava nada. Na verdade, essa portaria era um estímulo para que as universidades começassem a debater. Você está entendendo? Agora espera, agora com o PAIN, sabendo, né, que nós estamos na Berlim, nós estamos assim, igual o equilibrista. Se não virar lei, esse próximo que existe, ele é negro, acabaram de me dizer, o próximo é negro. E daí? O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que o racismo, tá, é uma narrativa, é um conjunto de mecanismos que estrutura a forma de pensar das pessoas, sejam elas negras, sejam elas brancas. E pode ter certeza, vai ser mais um negro contra as políticas afirmativas. E isso não é feito, ele não faz nada para nos ajudar a pensar no povo brasileiro, que é 56% de população negra. Tudo que vem deste governo é para destruir as políticas que estavam em curso no sentido de pensar o povo brasileiro. Não sei se vocês acompanharam a propaganda do governo de crianças, porque eu trabalho na Faculdade de Educação, então, só crianças brancas, a cara do Brasil não é branca daquele jeito. Você está entendendo? Então, assim, é escancaradamente uma escolha de um pensamento eurocentrado, universalista. Esse é o grande X da questão. Então, acredito que essas reflexões, elas estão muito ancoradas nas fraudes. Tá, tudo bem, a Universidade de Brasília foi a primeira, maravilha. A Universidade de Brasília foi a primeira universidade federal a adotar políticas afirmativas. Tudo bem, né?
eu estou na Universidade de Brasília desde 2006, como doutoranda, depois como professora. Então, desde quando eu entrei, eu estou envolvida nesse debate, porque eu já o fazia antes. Mas o que nós vemos? Nós vemos que, assim, as respostas que estão sendo dadas, elas são pressão externa para dentro da universidade. Como a colega falou, quando as políticas surgem, elas não surgem da alta gestão, elas surgem do colegiado, da pressão dos estudantes e da pressão dos professores e dos movimentos sociais que vêm de fora. Entende? Aí tem uma outra briga interna, que é fazer com que as instâncias superiores assumam o debate da necessidade, não só do acesso, mas da permanência. Aí é que mora o perigo. Porque aí começa aquele outro debate que você já sabe, Leandro. E vem de novo aquela conversa, mas vem a Renise a falar de negro de novo. Espera aí um pouquinho. Faz de conta, tá? Que a pesquisa da Andifes de 2019, porque agora a colega trouxe os dados do GEMA, né? Mas a pesquisa da Andifes que fala que 51% dos estudantes negros se declaram negros agora na universidade. É a maioria absoluta, né, das universidades. Nas universidades são estudantes negros, são os pretos e os pardos, e os indígenas, por causa das reservas de vagas PPI. Eu não vou entrar ainda, nem falo ainda, da questão das fraudes. Porque se você, desde quando a Universidade de Brasília foi exemplo, tanto no acesso, quanto nas bancas de heteroidentificação, que funcionavam muito bem, eu participei de várias, você participou também, Leandro, e vários colegas participamos de várias. Éramos professores negros, não negros, estudantes, movimentos sociais, altamente compromissado, a instância que existia era o CESP, até 2012, com a 12.711, ou seja, do primeiro vestibular da UNB, de 2004 até 2012, as bancas funcionaram. 2013 ainda teve. Quando chegou em 2014, que a lei foi sancionada, estava tudo certinho, o que aconteceu? O entendimento da UNB era o seguinte, não precisa mais de bancas. Vocês estão entendendo? De 2014 para cá, a universidade não tem mais bancas de heteroidentificação. Resumo da ópera, fraudes. Ah, mas foram só 100 casos denunciados, que isso está na mídia. Desses 100, tinha gente que não devia estar lá, porque estava no Universal, tinha gente que já tinha participado do banco. Suponhamos que no frigir dos ovos, ficaram 30, porque eu não sei, faz de conta. Suponhamos que tenha ficado 30. 70 não era para estar lá. Resumo da ópera. Por mais que tenha tido erros, o que aconteceu? Outras fraudes foram acontecendo. Na ausência de resposta, o que acontece? Os estudantes recuam e não denunciam mais. Sem contar que há, sim, pressão para que eles não denunciem. Ou até eu mesma, suponhamos, faço algum comentário, poxa, vocês não filtraram bem, papapá. Isso recua, porque isso não é obrigação de estudante. Não é obrigação de estudante ficar monitorando a política. O que eu estou querendo dizer? O acesso precisa vir acompanhado de políticas de permanência, depois eu falo delas, mas vamos fazer a crítica só estou falando a questão da gestão das políticas afirmativas, tá? E política de monitoramento da política. As bancas precisam acontecer, tá? Se não acontecem as bancas, antes da inscrição do aluno, você precisa checar a autodeclaração. Tem que ser uma autodeclaração confrontada. Não pode ser o dito pelo não dito. Porque o que nós estamos vendo? As fraudes são muitas, nós temos uma noção, mas nós precisamos ter acesso a esses alunos que estão fraudando. Você está entendendo? O aluno vai chegar lá e vai falar assim, eu estou fraudando. Não, isso não está acontecendo. O que está acontecendo? Os estudantes os estudantes negros que passam do vestibular, por exemplo, um exemplo que eu vou citar, não vou citar nome, mas vou citar. O aluno passou para medicina. Ele fazia aqui, porque nós temos um curso de medicina no Distrito Federal, público. Ele estava lá, mas ele passou na medicina na UNB. Ele era o segundo, passaram 20 vagas, os 20 assumiram, ele era o número 22, porque tinha uma pessoa na frente dele. Se um desistisse, entrava o primeiro, ele era o segundo. Ele foi checar quem era o primeiro. Pega o nome, pega o CPF, porque está no vestibular, isso é público, e foi e viu que o menino era branco. O que esse aluno negro, em segundo lugar, fez? Foi lá e falou para ele, se você entrar, eu te denuncio. Né? Então, o que acontece? Isso gera uma situação
muito complicada e de insegurança para esses estudantes. Então, para fechar e depois a gente abre o debate, é só pensar assim, agora só para pensar a permanência. A maioria dos estudantes são advindos de escola pública, a maioria tem uma renda familiar até um salário mínimo e meio, a ampla maioria depende das bolsas para subsistência, né? A maioria, 17,3%, só, por exemplo, a Andips coloca, tem os programas de auxílio estudantil relacionados à alimentação, 8,2% auxílios relacionados ao transporte, 7,5% auxílios para moradia, 7,6% as bolsas permanências, né? Então, 1 a cada 10 docentes tem filhos. Então, isso é de uma situação extremamente grave, tá? Então, era isso que eu queria falar um pouco. A gestão precisa entender o racismo que veio antes, qual a representação de mundo que ela tem, qual que é a representação de políticas públicas que ela tem, por que ela não dialoga com a sua comunidade na sua diversidade, entendeu? E saber o seguinte, esses estudantes precisam continuar. E mais do que isso, vamos falar um pouco sobre, então, quais são as dificuldades que eles estão tendo da permanência, mas entender o seguinte, é um conjunto, é difícil, mas tem que fazer, cumpra-se. Espero que o PAEM consiga e vamos assinar embaixo desse documento. Obrigada. Desculpa, eu extrapolei, sei lá, quantos minutos. Agradecemos também a vocês que estão aí no bate-papo muito intenso no nosso chat. E temos aqui algumas perguntas, vamos começar, né, com 3. A professora Sandra Petit, ela pergunta o seguinte: obrigado, professora, boa tarde. Quais as prioridades em termos de ações afirmativas para a promoção da igualdade racial nas universidades no Ceará? E esse universalismo que atinge inclusive os setores progressistas, não é uma forma de comodismo do lugar da branquitude no sistema? Marco Bonfim pergunta, professora Vera, eu gostaria que você explicasse melhor o conceito de subrepresentação, por gentileza, professora, estão pedindo aqui a senhora. E a Maria Inês considera o seguinte: a Procuradoria da UFCA emitiu um parecer negativo à adoção de cotas na pós. Não é uma negação da própria decisão do STF? Pergunta, né? Então, são essas 3, acho que pode começar com a professora Vera, né? Renise tomou uma aguinha. Pois bem, gratas questões, né? Porque é com isso que a gente vai dialogando e vendo que nós podemos, de fato, pensar e agir. Em relação à pergunta da colega Sandra Petit, eu agradeço também, assim como as demais pessoas que estão aqui conosco, né? Penso que a definição das prioridades passa pelo debate acadêmico, porque apesar de nós podermos fazer uma leitura regional, haverá sempre uma questão também que é o contexto de cada instituição, onde ela está inserida. Por exemplo, pensar as prioridades da Unilab, que está localizada no interior do estado, é uma coisa diferente de pensar as prioridades da UFC na capital. Pensar o contexto acadêmico envolve tu estar atento a essa realidade. Quem são nossos estudantes, quem são nossos professores, quais são essas nossas demandas. Mas penso que uma prioridade comum de qualquer universidade pública, nesse momento no país, sem dúvida, me parece, a defesa da autonomia universitária e de políticas de inclusão social nas suas instituições. Isso é prioritário. Como é que uma universidade pode sobreviver sem isso? O que nós queremos? Produzir o quê? Que tipo de conhecimento? Para quem? Como? Essas perguntas podem nortear, me parece, o estabelecimento de prioridades. E aí nós podemos agir a partir daí. E é engraçado que foi interessante que, uma vez, numa discussão sobre ações afirmativas, um argumento que veio contrário é dizer que nós tínhamos outras prioridades que não as ações afirmativas. Aí aparece tudo. Nós temos que debater sei lá, como está a estrutura física da instituição, as nossas salas de aula, não sei o que, como se fossem coisas excludentes, que também é uma outra armadilha que eu vejo por vezes, é se utilizar no debate, quando a gente chega assim, o que é prioritário, é que há questões que parecem soar como excludentes. Eu digo, não é excludente, mas tem coisa que a gente tem que fazer hoje e agora, tá? Em relação ao conceito de subrepresentação, eu tive contato com esse conceito a partir da professora Fulvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas.
Naquele momento, ela era coordenadora do programa de ações afirmativas, e juntamente ela e outras pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas estavam debatendo esse conceito e produzindo sobre. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, isso foi quando eu me tornei bolsista de ações afirmativas da Fundação, lá em 2007. E era justamente uma ideia de qual? O conceito de subrepresentação. Tu trabalha com um cenário em que é possível ter uma leitura que te diga, bem, há grupos sociais que estão representados nas esferas de poder e há outros que não. O que isso nos diz sobre desigualdades? O que isso nos diz sobre fenômenos sociais como racismo estrutural? Porque não se pode fazer ação afirmativa se tu não tiver exatamente uma noção, um diagnóstico social da realidade. No caso brasileiro, a ausência da população negra, sendo ela a maioria numericamente, mas completamente ausente, tanto que nós tivemos o que era, acho que era 2002, 2001, era somente 2%, 3% de universitários negros. Como é que pode? Nós temos 50 e tantos por cento, e quando chega na universidade, a gente cai desse jeito, em outros espaços. Então, a subrepresentação, ela está alinhada com exatamente a composição da sociedade e a ocupação de espaços de poder, de decisão e de acesso a bens e serviços que deveríamos todos, em um Estado democrático de direito, ter acesso. Não é bem assim que funciona, né? Então, a gente chega por aí. Espero ter respondido. A outra questão, me desculpe, eu acho que eu perdi a anotação, Leandro, qual foi? A última questão? A última foi a da UFCA, uma professora que disse que a pró-reitora, a Procuradoria da UFCA emitiu um parecer negativo à adoção de cotas. Não é uma negação da própria decisão do STF? Ou seja, em que medida, né, a autonomia da universidade ela pode agir sobre isso? Então, as interpretações jurídicas são um dos nossos, digamos assim, entraves. Eu já vi parecer jurídico que, por exemplo, reconhecia a legitimidade da ação afirmativa, mas por bem do que foi colocado como bem público, o interesse da comunidade, não sei de quem esse interesse, era melhor não implantar, num parecer jurídico. Então, o parecer jurídico, essas interpretações, elas precisam ser tensionadas. Se há um parecer que não reconhece a legitimidade de normativas, então ele precisa, talvez, ser confrontado com essas normativas e aí ver o que isso vai dizer sobre a decisão colocada. Cabe, então, né, as instâncias da universidade, cabe uma mobilização, cabe pensar isso, cabe um documento, né, a ser colocado. Bem, diante desse parecer, como fica o Estatuto da Igualdade Racial, como fica a portaria tal, como fica isso e aquilo. É um jeito, minha gente. Até porque uma vez eu ouvi uma crítica que eu nunca esqueci, de um jovem negro, estudante de direito. Ele dizia que, geralmente, nós, de qualquer ativistas ou professores e tal, nós não sabemos como ele disse, né, usar a lei a nosso favor. Nós desconhecemos, nós trilhamos pouco esses caminhos e fazemos poucos enfrentamentos legais. É claro que ele era um estudante de direito, mas ele estava bem colocado, dizendo, olha, é preciso. Se tu não sabe, alguém vai saber por ti. É isso. Renízia? Bom, obrigada. Sandra Petit, né? É isso que ela chama? Ela mesma. Muito prazer, Sandra. Eu não te conheço, não, mas o Leandro fala muito de você. Muito obrigada pelas questões. Eu acho que, assim, qual é a prioridade do Ceará? Qual é a prioridade das universidades do Ceará? Eu estou acabando de ler aqui rapidamente, a internet é bom por isso, né? O fato é na hora. Você abre aqui, 82%, parece que houve um aumento imenso de pessoas que se declaram negras no Ceará. Né? Houve esse aumento de pessoas autodeclaradas negras. E o quadro de ocupação dessas pessoas nos postos hierárquicos mais baixos é visível, né? Como todo o Brasil. Um salário também ínfimo. A pergunta que eu faço é o seguinte, a universidade qual que é o compromisso de uma universidade? Pública, gratuita e de qualidade. Né? A Constituição Federal, ela resguarda, né, uma ideia de que todos têm que ser tratados de igual maneira.
o Joaquim Barbosa, né, o ministro, o ex-ministro Joaquim Barbosa, e a Flávia Piovesan também, vão trazer uma literatura bem densa para trabalhar com essa concepção de igualdade estática. Essa igualdade estática, que, na verdade, não consegue reconhecer a desigualdade de oportunidade. Então, eu diria aos nossos colegas docentes, né, que ocupam gestão da universidade e que argumentam, que negaram as políticas afirmativas, de entenderem um pouco qual é a responsabilidade de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que é onde eles estão. E também entender e considerar o fenótipo desse lugar no qual essa instituição está. E o quão responsável é esta instituição para retornar para essa sociedade tudo que ela recebe. Né? Essa lei, na verdade, a portaria 545 de 2020 é a que revoga a portaria 13 de 2016. A portaria 13 de 2016, ela, assim, ela por respeitar a autonomia das universidades, ela traz um caráter de indução. Então, ela vai elencando todas as legislações que respaldam as ações da universidade. Então, se as universidades cearenses não assumiram as políticas afirmativas, elas precisam assumir respeitosamente, já sendo desrespeitosa, que elas são racistas. Porque um aparato jurídico para assumir, se assim o quiserem, elas têm. Uma realidade majoritariamente negra, ela tem. Uma demanda de jovens negros vulneráveis imensa, ela tem. Infelizmente, uma das formas para promoção, eu acho, Sandra, vai ser, e infelizmente é assim que é mesmo, é a mobilização da universidade, dos estudantes da universidade, junto com os professores que estão comprometidos e os movimentos sociais, e não aceitar essa negativa, e tentar um diálogo a partir não só do aparato legal que existe, mas também dessas demandas que são colocadas. E se o comodismo, a outra pergunta, essa forma de você se respaldar no universalismo não é uma forma de comodismo? É uma forma de comodismo, como eu disse, mas também é uma naturalização, né, daqueles mecanismos que estruturam a representação de mundo das pessoas, em que a pessoa negra, efetivamente, ela não precisa ser considerada. Né? Ah, é um menino, Miguel, o menino tá chorando demais. Ah, menino, vai, aperta qualquer botão e bota esse menino no elevador, e o menino vai, né? Bota é que tá escrito, né? A pessoa fala, bota o menino no elevador, a pessoa que vai comentar e coloca lá o menino, aperta, e o menino vai parar no outro andar, o menino pula e morre. Ah, eu peço desculpas não. Se fosse uma outra criança, você faria isso? O corpo da Cláudia é arrastado, as pessoas estão gritando, o camburão está arrastando, e ninguém fala nada. Né? Os negros morrem 3 vezes mais e ninguém fala nada. Do feminicídio, 71% das mulheres que são negras, e ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que essa ideia baseada numa igualdade é uma fuga imensa da sociedade brasileira se assumir como negra, como indígena. E nós precisamos falar sobre isso, tá? Então, assim, eu acho que é pensar isso, sabe? Eu acho que é pensar essas coisas. É pensar como é que essas coisas estão imbricadas, de uma postura racializada. A Ana Paula, eu estava vendo uma rádio, a Jovem Pan hoje, ela faz uma propaganda muito grande do governo Bolsonaro, basicamente isso, né? Eu achei interessante que ela estava comentando a matéria da jogadora de vôlei, Ana Paula, que foi considerada racista, né? Eu fiquei assim, um pouco de cara, porque assim, o jornalista não sabia o que era racismo, e não sabia nem por que a matéria foi considerada racista. Eu acredito que nem a Ana Paula sabe por que ela foi considerada racista. É por isso que nós precisamos levar esse debate para as universidades. E assim, eu estou falando, universidade, vocês são racistas. Não é por que eu sou racista? Você é. Porque você simplesmente... A Rede Globo também foi acusada de racismo. Nós não somos racistas. O Ali Camel escreveu um livro. Nós não somos racistas. Vocês são racistas. Vocês continuam racistas. Mesmo agora, quando vocês estão assumindo uma pauta de esquerda, porque entraram numa briga de braço com o governo atual, vocês continuam racistas.
Porque a portaria 545 ficou na barbadinha do final do Jornal Nacional. Outro dia foram falar sobre a questão dessas movimentações que estão acontecendo da luta antirracista norte-americana, né, que ganhou o cenário nacional, né, me deixa respirar, tal, vidas negras importam, e aí, depois de muita denúncia, é que houve um quadro com jornalistas negras. É isso que eu estou tentando dizer. O racismo está em todo lugar. Você está entendendo? Então, nós somos. E aí eu vou falar o seguinte, eu também tive que desconstruir isso dentro de mim. Não é feio. Feio é fingir que isso não existe. Ruim é fingir que nada está acontecendo. E isso é a pior coisa que existe. Então, os nossos colegas precisam entender. É muito feio isto. E é horrível. Vidas negras importam. Você está entendendo? É assim que tem que ser. Então, começar a pensar as políticas afirmativas por aí. Qual é a importância da população negra para você? Se você acha que ela não é importante, eles não vão fazer nada. Então, quem tem que tensionar? Quem está valorizando? Acho que é por aí, Leandro. Ok, obrigado. São 5h20, a gente tem aqui só mais umas questões, né? Minha sugestão é que a gente faça mais uma rodada de perguntas e a gente segue para o encerramento, tá bom? Te agradeço mais uma vez a participação aí das pessoas, entendendo que a qualificação desse debate, a sensibilização, a discussão, a compreensão institucional do debate aqui colocado, nos mobilize, né? Nos faça movimentar em torno dos nossos espaços profissionais, em torno dessas implementações que aqui estamos discutindo. Fafá Ferreira comentou o seguinte: e continuamos tendo que criar nossos mecanismos para estudar. Ele é um estudante, ou ela, peço desculpa, não sei se é Fafá. E continuamos com tendo que criar nossos mecanismos para estudar nossa história dentro das universidades. A UFC mantém uma resistência gigantesca em implementar as leis e atualizar os currículos. Isso que o Fafá coloca é interessante, o Fafá, porque eu venho da UNEB, da Estadual da Bahia, a Renise falou agora da UNB, e para lembrar a importância dos estudantes, né? Nesse lugar de tensionamento, de levar as tensões para a sala de aula, de provocar os professores. Muita gente, não dá mais para considerar, né, natural que um estudante negro ou indígena chegue em sala de aula, pegue uma ementa de uma professora ou professor e bota no Google o nome dos autores ali no final e descobre que 100%, 99%, 95%, tudo pessoas brancas e europeias e seus descendentes, né, num país como o nosso, enfim, atestando, né, que corpos negros não fizeram absolutamente nada de relevante para atualizar aquele debate, porque se você tem uma ementa majoritariamente, expressamente branca, alguma coisa você está querendo dizer com isso, né? Então, excelente provocação do Fafá e para a gente pensar o papel dos estudantes. A integração, Marcele Braga diz, a integração somente com a inclusão dos corpos negros, ou seja, será que não deveríamos pensar numa cota epistemológica, inclusive na pós-graduação? Está aí uma excelente pergunta também, né? Não se trata apenas da entrada dos nossos corpos. E a Sandra Petit diz, por que essas recusas ferrenhas dos setores progressistas das universidades? Como explicar essa pregnância que tem gerado uma enorme lentidão dessas pautas nas políticas públicas universitárias? Parece que, quando ela lançou isso, talvez não tinha a fala de Renise ainda, né, sobre essa discussão de política pública. Eu acho que é melhor não considerar essa pergunta, porque eu acho que ela já foi respondida, né? Mas se Renise quiser resgatar alguma coisa, fique à vontade. Como fortalecer essas pautas agora que temos uma representação sindical mais aberta na universidade? Tá aí uma questão importante, porque faz uma provocação sobre a nossa gestão. E, finalmente, Juarez pergunta, como a lei de cotas para pessoas pretas e pardas, né, que a soma dos dois é o povo negro brasileiro, lida com a questão do colorismo. Então, estão aí as questões, a gente pode começar com a Vera. Tudo bem, Vera? Passamos para a Renísia e seguimos para a finalização, tá, gente? Obrigado. A primeira questão vem da Marcele, se não me engano, né? Em relação aos corpos negros e uma, digamos assim, uma nova epistemologia. Eu entendo, Marcele, que a partir do momento que a gente pensa em corpos negros, esses corpos negros, eles estão dotados por si só de uma leitura crítica social em que isso já está ali tensionando esse ambiente da educação. Então, é quase como esperar que isso faz parte, digamos assim, desse combo,
né, de chegar nessa leitura, porque não se trata de trazer, de colocar sujeitos para dentro da pós-graduação, da graduação ou da pós-graduação, só para dizer que você tem um Tremembé sentado na sala de aula, que você tem um quilombola noutra sala, que você tem 2 negros aqui. São sujeitos e sujeitos produtores de conhecimento. É dessa forma que, por exemplo, eu sempre me refiro aos estudantes, e é dessa forma que eu cobro responsabilidade também. Não é uma questão apenas de você ocupar um lugar, ocupe com dignidade. Ocupe sabendo que isso é fruto da luta de muita gente. Eu sempre insisto nesse ponto, já me conhecem. Então não dá para ficar nessa, eu sou índio, sou negro, beleza. Mas aí, né, como é que eu vou, de fato, honrar esse lugar que eu ocupo? Vou produzir conhecimento de fato. Porque nós sabemos que justamente isso, as ações afirmativas, ela é uma contribuição a novas epistemologias. E isso a gente faz tensionando esse espaço. A demanda dos estudantes, como colocado aqui pelos colegas anteriormente, né, pelas ações afirmativas, por novas disciplinas, por professores e professoras que não desqualifiquem seus projetos de pesquisa, porque eles abordam raça. E eu vi isso essa semana, viu? De uma menina que teve que trocar o tema de pesquisa, porque que era a solidão da mulher negra, e aí disseram para ela que isso não era tema. Isso é tipo de coisa que acontece. Então, as novas epistemologias vêm, eu penso muito desses corpos negros, especialmente corpos negros que vêm via ações afirmativas. São esses conhecimentos que serão produzidos a partir dessas bagagens e desses olhares. Porque a ação afirmativa é justamente uma questão mais densa e mais ampla ainda do que só o ingresso dos sujeitos. Se engana quem pensa que é só isso. Se engana. E acho que às vezes é isso que acontece, né? Quando o debate fica mais, digamos, mais forte, mais firme. Mas não era só ingressar, já entraram, o que querem mais? Agora nós queremos docentes negros e negras, nós queremos mexer no PPC do curso, nós queremos novas disciplinas. Só está começando, tá? Nós vamos lá. Uma outra questão que foi levantada aqui foi como fortalecer essa pauta a partir da luta sindical. Foi isso, né, Leandro? Foi, né? Olha, eu acredito que hoje a luta sindical me parece mais aberta do que eu vi anos atrás, especialmente quando eu ingresso na universidade pelos anos 90. O pessoal que eu tinha com os colegas que eu achava que eram progressistas, que andavam com o livro do Marx embaixo do braço e gritando viva o sindicato, porque não sei o que, porque é o sindicato, foram os últimos a aderir às ações afirmativas. Os últimos. Teve gente que nem aderiu. Mas depois que a coisa ganhou corpo, meu pai do céu, ai que progressista, ai que esquerdista, viva um sindicato. Eu tenho cuidado com isso, mas eu quero crer que hoje há novas posturas, tendo sempre um cuidado que eu digo, eu me recuso a enfeitar a mesa da diversidade. O que isso eu quero dizer com isso? Eu não vou para um debate onde raça seja uma questão de segunda ordem, não vou. E geralmente acontece, não estou dizendo que isso é algo restrito a quem vem de sindicato, ou essa leitura, mas acontece. Em uma live, não faz muito tempo aí, eu estava justamente falando sobre a importância das ações afirmativas, da luta antirracista, aí o que é que apareceu? Alguém para dizer, professora, a senhora está esquecendo da questão de classe. Professora, gente, desde que eu me conheço por jeito, não tem outra coisa. É mais fácil, é muito mais fácil reunir um bando de gente numa sala e todo mundo se dizer pobre, e aí a gente lamenta essa condição, a gente faz esse enfrentamento com os trabalhadores, do que reunir todo mundo numa sala e perguntar quem é que sofreu racismo? Quem é que pode levantar a mão e falar sobre isso? Quem é que sente na pele o medo de levar um tiro de fuzil pelas costas? Não porque é trabalhador, mas porque é preto. Aí eu quero ver. Então eu espero que o diálogo vença e se sobreponha. Tá? E é isso que eu tenho visto, até que eu tô otimista, por enquanto. Sobre a questão última do... Me ajuda aí, Leandro, desculpa. Colorismo. Ele pergunta... Bom, eu não sou da turma que ignoro isso como uma fonte de tensionamento, não mesmo. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. Porque dentro de um sistema de hierarquização racial, em que, quanto mais tu te aproximar do modelo vigente, do padrão, a visão que se vai ter a teu respeito, as oportunidades que tu pode ter, eu acho que não dá para desconsiderar. Por mais que eu goste da ideia, bom, somos todos negros, beleza, eu sei quando eu olho para cada um, somos negros, mas eu também tenho que
saber que há questões que atravessam essa negritude. E aí, o que a gente faz com isso? Bom, a gente precisa entender como se dá o contexto brasileiro em relação a isso. Que negro é esse que chega, que fala contigo, que expressa a sua vivência enquanto pessoa negra? Aí a gente está falando daquilo que lá do início nós dizemos, conversas muito honestas e posturas mais honestas ainda. Ignorar que o colorismo tem um lugar na hierarquia racial brasileira, eu pessoalmente não vejo como. Senão, por exemplo, as mulheres brasileiras vão ter que ignorar que são as mais retintas que no mercado afetivo não encontram espaço, que não encontram parceiros e parceiras. É coincidência? A nossa tão acalorada mestiçagem, qual é o padrão da mestiçagem? Como é que ele se dá? Quem é que fica na berlinda e quem é que está ali como desejável, aceitável? Eu estou sempre dizendo, gente, ou vamos ter conversas honestas, enfrentar e dialogar sobre isso, para a gente poder avançar. Mas eu digo que, excetuando a questão da fraude, nós temos muitos caminhos a seguir. E eu sempre, uma pergunta, quando eu estou com dúvidas, eu sempre penso uma coisa e pergunto, bom, em que momento da tua vida a cor da pele foi um impeditivo? O que tu pode falar sobre isso? Quando a pessoa não consegue dizer nada, pronto, resolvido. É isso, minha gente. Vai me passar já? Já pode, Leandro? Pode, contigo. Tá, assim, eu vou começar com a última que você falou que não era para começar, tá? Da Sandra, da questão da esquerda. Que ela já tinha, essa questão dos setores progressistas, vou um pouco na linha do que a Vera falou, sabe? E vou dar um exemplo. As políticas afirmativas na Universidade de Brasília. Não vou falar das políticas afirmativas da Universidade de Brasília, o quanto ela contribuiu para a esquerda e para todo mundo deste país. Porque nós tínhamos cotas raciais, eram 100%, eram cotas raciais. Foi isso que foi aprovado no CEP em 1999, começou a discussão. Em 2004, nosso primeiro vestibular foram cotas raciais. Tá? O Brasil, as universidades nunca quiseram aceitar cotas sociais. Assim que as cotas raciais foi reconhecida sua constitucionalidade, imediatamente já viraram cotas sociais. É assim que a esquerda nos ajuda, Vera. É dessa forma. É classe. Então, assim, sinceramente, eu acho que... Eu não vou dizer que eu estou tão favorável, não, porque todo mundo chega assim, mas é classe. Outro dia, uma colega, e o Leandro sabe que era o Leandro, professor Oliva, professor Anderson Flor, porque minha tese de doutorado, eu estudei muito Marx, eu sou historiadora, minha tese de doutorado foi raça e classe na gestão da educação básica. Então, a minha vida de formação foi toda marxista. Mas a minha discussão é justamente evidenciar como que a questão racial ela tem uma sustentação, ela se sustenta para além da classe. E mais do que isso, a questão racial, uma perspectiva decolonial, perspectiva decolonial da América do Sul ou contra-colonial, ela antecede a própria questão econômica. Ela vai anteceder no sentido daquilo que eu falei antes, que é o black marxismo do Cedric Robinson. Como que no mundo antigo, na visão de mundo ocidental, você tem um mundo antigo com a presença de corpos negros, e isso vai decantando, entre aspas, chega num momento em que você tem uma elite capitalista majoritariamente branca. Então, você não tem como pensar que esse capitalismo ele vai se estruturando a partir sobre uma representação de mundo negra. Então, quando você fala sobre os setores progressistas, se os setores progressistas significar setores progressistas alinhada à leitura de classe, vai ser como a Vera falou. Em determinado momento, eles vão ficar incomodados e vão dizer, não, é classe. Aí já está demais, entende? Acho que essa é uma questão que a gente precisa conversar um pouco mais, entende? Precisa conversar um pouco mais. Sobre a questão dos corpos negros, é óbvio que os corpos negros só numa universidade não resolvem o problema. Na Faculdade de Educação, hoje, nós somos cerca de 10 professores negros. Eu estou lá há 10 anos como professora efetiva. Nesses 10 anos, eu fui a única que debatia a questão racial.
Agora entrou duas pessoas, da Bahia, inclusive. Uma pessoa negra com muita melanina, uma com um pouco menos. Eu só passei a ser respeitado quando essas duas pessoas entraram e começaram a falar sobre a questão racial. Quer dizer, enquanto eu estava sozinha, tudo bem. Só que eles não têm na sua centralidade a temática racial. Eu tenho. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Independente de cor de pele, Vera, ali a questão é a negra que discute questão racial, você vai ser a mais agressiva, você vai ser a mais violenta. Você está entendendo? É isso que nós estamos tentando pensar também. Uma coisa é você ter negros que recusam a temática racial, até eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Porque é muito mais fácil você sobreviver na universidade branca. Agora, quando você é negra e assume a temática racial, aí você é sempre vista como aquela pessoa, principalmente se você é a única no departamento que discute a pauta, entendeu? Aí se entra mais pessoas te ajudando, você se fortalece na luta. Então, os corpos negros que têm essa pauta racial como um carro-chefe, precisa mudar o currículo, sim. Precisa... Os meninos me chamavam muita atenção, porque eu colocava os autores negros, mas eu também colocava os europeus. E eu coloco ainda, eu não acho que tenha que ser apenas uma perspectiva autocentrada. Não trabalho nessa perspectiva. Eu não acho que deva ser assim. Só que eu não acho que tem que ser apenas euro-americano centrada. Eu não acho que pode ser só europeus e americanos. Eu me recuso. Eu acho que tem que ter latino-americanos, eu acho que tem que ter africanos. E eu acho que a gente tem que discutir sobre isso. Eu acho que a gente tem que ler Bell Hooks, eu acho que a gente tem que ler Sueli Carneiro, acho que a gente tem que ler Angela Davis, acho que a gente tem que ler todas essas mulheres negras que nos ajudam. Lélia Gonzalez. Essas pessoas têm que estar, porque elas têm uma contribuição muito grande, entende? Eu acho que é nessa perspectiva de outras redes, outras possibilidades, que nós trabalhamos, entende? Então, assim, os currículos precisam ser mudados, Só que tudo isso que nós estamos falando, gente, eu vou encerrar só para dizer o seguinte, o colorismo, eu não vou falar de colorismo. Diferente da Vera, não vou falar de colorismo. E não é porque eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, porque meu pai era branco dos olhos azuis. É porque cada um no seu canto chora seu tanto. As pessoas que dizem para mim assim, você não é negra não, você é bonita, é racismo. As pessoas que chamavam a novela da Globo, né, A Cor do Pecado, Thaís Araújo, você não é negra não, você é uma mulata bonita, é racismo. Você está entendendo? Eu acho, Vera, que o que muda, de novo, nós chegamos novamente na questão do racismo como um mecanismo que desumaniza de tal forma as pessoas, e principalmente o Brasil, que a própria população negra não consegue entender, entendeu? Que diferente de... Por exemplo, o colorismo também é uma teoria que também é muito discutida nos Estados Unidos, mas por que para nós isso tem um outro peso, um outro impacto? É entender que algumas mulheres com a pele mais clara se achem melhor do que outras negras de pele mais escura. Você está entendendo? E aceitar isso como objeto sexual. A mulata sargentelli. A mulata passista. Então, eu vou voltar e vou fazer referência a esse grande intelectual que hoje é o professor Anderson Flor Nascimento, que é da Universidade de Brasília. É preciso entender essas estruturas do racismo enquanto representação que nos atravessa a todos e todos, brancos e negros e negras, para que nós não fiquemos o tempo todo apontando o dedo para aquele policial negro que matou o outro negro da favela, porque um outro mandou, um branco mandou, e porque um outro negro mandou também. Ou seja, é um pouco isso que a gente tem que pensar, entendeu? O que é o colorismo na sociedade brasileira? É uma tragédia. É isso que ele é uma tragédia. Se tem alguma pessoa de pele mais clara que está usufruindo em ser objeto, a mulata, que vem de mula, e não pensou sobre isso, é muito grave. Se tem um policial negro que está matando outro negro, é muito grave. Agora, só tem uma coisa que ninguém tira. Quem criou o racismo, toda essa leitura racializada, não foram as pessoas negras, foram as pessoas brancas. Então, todos nós, enquanto educadores e educadoras, temos que estar juntos e misturados, pensando na necessidade de políticas afirmativas para debatermos sobre essa questão tão grave, gravíssima, que torna o Brasil um dos países mais desiguais do mundo e o país que mais mata pessoas fora de situação de guerra no mundo, que é o Brasil. Entende? Então, assim, é essa centralidade que tem a questão racial. Com muita tranquilidade, eu falo isso com todo respeito a todos e todas. Somos todos macacos, como diz lá na época do Daniel Alves? Não, somos todos racistas,
ainda. Mas precisamos construir isso. Quanto mais negar as políticas afirmativas, mais essa realidade vai se cristalizando. Só falar não é suficiente. É preciso ser antirracista. E antirracismo se faz com políticas públicas. E pronto. Eu abri aqui rapidinho, Leandro, quando coloquei racismo na Universidade Federal do Ceará. Eu vi aqui, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Se tem tanto caso de racismo na universidade, e isso não é suficiente para convencer a gestão de que esse debate é necessário, precisa fazer um movimento, uma mobilização, levar essas matérias, colocar essas matérias, levar essas pessoas para falarem e convencê-las. Porque por si só, pelo visto, são setores muito progressistas. Não vai dar para ser. Ok, muito obrigado, professora Renise. Então, a gente está chegando ao fim, são 5h42, né? Tivemos aí 1h40 aproximadamente de um debate muito necessário, estrutural, para a sociedade brasileira. A gente agradece profundamente a todas e todos vocês que aí acompanharam até agora. Eu, Leandro, como parte do Fórum de Ações Afirmativas, Educação das Relações Étnico-Raciais e do GT de Classe de Questões Étnico-Raciais da DUFSE, agradeço profundamente às professoras Renise Garcia, professora Vera, por essa tarde excepcional de muitos aprendizados e provocações, né? O professor Arilson Gomes, da Unilab, manda abraço aí para vocês duas, né? Entre outros que estão aqui mandando. Quando a gente fala de cotas epistêmicas, lembrar mais uma vez que a gente está falando exatamente de um debate estrutural sobre o racismo, né? A gente nunca falou em vamos tirar auto branco, parar de ler branco, jamais. Quem falou isso foram os brancos no passado, né? Que disseram que determinado tipo de identidade ou de conhecimento deveria ser legitimado, né? Que identidade supremacista era essa e que conhecimentos eram esses? A gente está no momento outro de ampliação do debate, de compreensão, de qualificação de uma universidade enquanto algo amplo, aberto, né? Que se vê uma universidade que possa ter nela mesmo um espelho das contradições, dos conflitos, dos tabus, dos desafios que a sociedade brasileira tem. Muitos deles, inclusive, que foram desenhados, legitimados e reiterados pelo próprio Estado ao longo dos seus séculos, né? De suas experiências genocidas com os povos indígenas originários, né, desse país, com os povos negros, entre outros. Então, sobre a questão aqui dos sindicatos, eu gostaria de falar que eu sou representante desse GT, né? Existe um grupo que a gente está tentando exatamente estar atento e trazer essas questões para um espaço aberto, para a arena pública de conscientização e de mobilização dentro da universidade. Então, tomara, né, que a gente consiga efetivamente, enquanto cidadãos e cidadãs enfim, membros do sindicato, professores, pautar essas questões, porque elas estão aí na sociedade, não é nada do nível individual, né? Nós estamos falando, portanto, aqui o tempo todo em um desenho de um outro projeto de sociedade, do qual todas vocês estão convidadas a fazer parte, vocês, professoras e professores, estudantes brancos, também têm papel nessa luta. O que a gente consegue fazer, como disse Silvio Almeida nessa semana, como está escrito também em outros lugares, é sobreviver. O que a gente tem conseguido é encontrar estratégia de sobreviver, de visibilidade das nossas questões, de dar as mãos, de nos aquilombarmos, de nos aldearmos para sobreviver a esse projeto genocida que está em curso há muito tempo. Quem tem poder de destruir o racismo, de acabar com o racismo, são os brancos. São vocês, professores brancos, professoras brancas, que estão, sim, nesses espaços, né, que podem, enfim, cumprir a lei, por exemplo, né? Começar cumprindo a lei é um caminho que a gente convida para esse processo de adoção das cotas, né? Lá, a resolução de 2016, como a Vera e a Renida falaram, é uma portaria que fala do convite, né, para que todos os programas de pós-graduação construíssem, portanto, uma comissão e que tinham até 90 dias para implementar. Por que as universidades públicas do Ceará não fizeram isso, né? São questões que as duas professoras aqui tentaram historicizar, né, esse suposto, esse aparente comodismo ou mudez estratégica, né, surdez ou cegueira estratégica diante de uma questão que está aí, é um debate público. Então, muita gente que na semana passada ficou assustada
ou fazendo textão na internet, ou nos espaços, falando do absurdo que foi a canetada que o senhor ex-ministro tentou fazer, precisa lembrar, né, de olhar para o espelho, inclusive perceber que também, eu tive que falar isso para algumas pessoas, né, ora, professor, você também faz parte de um programa de pós-graduação que não tem cota, por quê? Então, você está alinhado a essa perspectiva, né, de que esse documento, ele não tem validade, né, é uma letra morta. Então, vamos aproveitar esse momento para fomentar a discussão, fazer esse debate aberto, tudo isso que a gente falou. Então, agradeço profundamente. Estamos vivendo um momento de isolamento social, de pandemia, e a discussão antirracista está em pauta exatamente porque ela é estrutural, né? É sempre algo que parece uma coisa submersa, mas ela não é, ela jamais foi, ela está aí para quem quiser ver, e essa experiência da pandemia, ela nos ajuda a fazer essa coisa explodir, o debate explodir, né? Não por acaso também estamos falando isso aqui. Então, muito obrigado a todo mundo, a Dulce, aos parceiros e às parceiras do GT de questão de classe, de raça, de gênero, a Renícia mais uma vez, a Vera mais uma vez. Muito obrigado, sintam um abraço caloroso e até uma próxima. Todos vocês em casa, tenham uma excelente noite de quinta, hoje é quarta ou quinta, de quinta-feira, e uma excelente sexta-feira também generosa, de muita luz. Fiquem na paz de Oxalá, axé. Muito obrigado, boa noite. Tchau.